Este programa é livre para todos os públicos. 2018, ano de Copa do Mundo, é mais um motivo para o futebol figurar entre as principais notícias e rodas de conversa entre amigos. Decidimos, para esse trabalho, chamar um especialista de jornalismo esportivo, Pedro Vasconcelos. Ele vai falar mais um pouco sobre como ele enxerga o futebol brasileiro e principalmente sobre os cenários de cotas televisivas, sobre a desigualdade entre os times do Sul-Sudeste e os times do Nordeste. É isso, aproveitem, boa entrevista! Bom dia, estamos aqui com o professor Pedro Vasconcelos, que ministra, que ministra a disciplina de jornalismo esportivo aqui na UFPR. Pedro, tu poderia contar mais pra gente o teu currículo, o que você já fez, onde você já trabalhou, essas coisas? Certo, eu sou jornalista, formei pela Universidade Federal do Ceará em 2012. Sempre trabalhei com esporte, pelo menos tentei trabalhar com esporte. Tive experiência já em rádio durante um ano, mas principalmente em televisão. Trabalhei já na TV Diário, na TV local de Fortaleza, na Band de lá, que chama Nordeste TV. No esporte, às vezes no jornalismo geral, aqui e acolá. E mesmo depois que eu larguei a redação, pelo menos por enquanto, continuo pesquisando esporte. Hoje eu estou no mestrado aqui na universidade e pesquiso esporte, não larguei o esporte de jeito nenhum. Na verdade, eu estou abordando o esporte de outra forma, de uma forma diferente. Eu pesquiso basicamente a participação do público, torcedor, em programas de TV. É mais ou menos isso que eu tenho feito ultimamente. Sou formado em jornalismo na Universidade Federal do Ceará e desde sempre trabalho na área de esporte. Na verdade, eu comecei no jornalismo pela minha paixão do esporte. Quando eu era criança, eu via as coberturas, os repórteres viajando todo mundo, as coberturas mais críticas também são muito importantes, e eu pensava que um dia eu queria fazer isso. Aí toda a minha trajetória ela acabou indo nesse sentido. Trabalhei já em rádio, principalmente em televisão, onde eu tenho mais experiência, sempre tentando mais claro o interesse pelo esporte, com outras áreas também no jornalismo, porque infelizmente hoje a cobertura de esporte é muito especificada, você acaba sempre no futebol, nos treinamentos, então é sempre bom especificar um pouco. E o que foi que te fez tu ficar motivado para trabalhar com jornalismo esportivo? Foi basicamente essa gestão lá da infância? Foi isso. Quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, comecei a assistir a cobertura esportiva na televisão e sempre tive interesse pelo esporte e percebi que aquilo poderia ser uma forma de ganhar a vida também. Você poder aliar o seu interesse à vontade também de escrever, de conhecer pessoas, de conhecer o mundo de uma forma geral. E foi isso que me levou para o jornalismo esportivo. E aí, necessariamente, quando você entra no mundo da comunicação, você acaba tendo que fazer outras coisas que não são necessariamente aquilo que você gosta de fato, mas aí você vai descobrindo outras perspectivas, enfim. Sim, mas qual era o esporte que você era mais familiarizado com a maioria? Eu sempre gostei muito de futebol, como a maioria dos brasileiros, eu sempre gostei de futebol, mas nunca soube jogar direito. Sim. Sempre foi um problema na minha vida, mas eu acho que não necessariamente você precisa saber jogar futebol para poder falar sobre ele, né? Exatamente. Falando sobre futebol, como é que tu enxerga o Brasil no contexto internacional, do cenário futebolístico nacional? Você fala em relação à seleção? Isso, em relação à seleção. Pois é, a gente vai começar a Copa do Mundo, daqui a algumas semanas. E o Brasil vem bem. Depois de um susto nas eliminatórias, a gente segue um caminho interessante, com possibilidades. Agora existe uma discrepância grande do nível da seleção para o nível dos clubes do nosso campeonato. Isso a gente não pode negar, porque a maioria dos nossos jogadores não atua aqui no Brasil. O que mostra como o nosso campeonato é fraco em relação ao poder da seleção e de outros campeonatos, principalmente na Europa. E isso se deve muito também à força financeira dos clubes que existe, que inclusive é o tema principal da nossa entrevista. Pedro, você pode nos contar o que seriam as cotas televisivas do futebol brasileiro? Certo. Cota é um pagamento, uma quantia em dinheiro que as televisões oferecem aos clubes para poder transmitir os campeonatos. Ou seja, os clubes eles são os protagonistas do jogo. O futebol só existe por conta dos times e dos jogadores. Eles se organizam em campeonatos e a televisão ela quer transmitir esses jogos. Mas para isso ela precisa pagar uma quantia a cada clube para poder explorar a imagem dos jogadores e a imagem dos clubes. A gente pode pegar o exemplo aqui do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Temos 20 clubes na Série A.
Esses clubes eles jogam entre si durante o ano todo e a televisão vai transmitir esses jogos. Ela paga um valor adiantado para os clubes para poder realizar essas transmissões. Aí você pensar, mas a televisão gasta dinheiro? Gasta nesse sentido, mas a gente tem que pensar o tanto de dinheiro que uma emissora de TV ganha com a transmissão de um campeonato de futebol. A gente tem aí placas fixas em volta do campo, que vendem dinheiro para a TV por meio dos anunciantes. A gente tem ações de merchandising, a gente tem propagandas, enfim, múltiplas, várias formas de anunciantes se aproveitarem da televisão para fazer seu produto circular. Então pode parecer caro uma emissora pagar, por exemplo, quase 200 milhões para o Flamengo na temporada, mas só que quanto que essa TV ganha é muito mais do que isso em relação à publicidade, em relação a outros recursos financeiros que estão envolvidos. Entendi. Tu poderia falar para a gente como começou essa distribuição de cotas no futebol brasileiro e como ela de fato acontece nos modos atuais? Certo. Desde o começo da história da televisão, sempre houve um interesse pelo futebol. A TV surgiu aqui no Brasil em setembro de 1950. O futebol já era o esporte mais popular e a TV já percebeu isso. Então, desde os primeiros programas, inclusive desde a primeira transmissão de TV, que aconteceu em setembro de 50, o futebol já fazia parte da grade de alguma forma. Mas as transmissões propriamente ditas, elas só se intensificaram nos anos 80. Até aquele momento, meio que não se enxergava ainda o potencial do futebol como um grande veículo da televisão. Os próprios clubes, eles tinham uma resistência de aparecer na TV, porque tinha uma ideia na época de que a transmissão de jogo poderia tirar o público dos estádios. E a gente já percebe isso hoje em dia, existe um pouco dessa ideia. Só que aí os clubes começaram a perceber, a partir também da existência da televisão, que seria interessante você ter os jogos televisionados, que isso poderia trazer alguma fonte de renda. Tanto que em 87 surgiu uma entidade, o Clube dos 13, não sei se você já ouviu falar. Uma entidade privada, né, que estava ali para falar em nome dos principais clubes, exclusivamente do eixo sul-sudeste. E foi o Clube dos 13, ele surgiu principalmente para negociar direitos de transmissão. Já pensando nessa ideia, beleza, a gente vai permitir que os nossos jogos sejam televisionados, mas a gente vai ganhar alguma coisa com isso. E o abismo que existe entre os clubes já nasceu desde essa época, porque a gente teve uma entidade que basicamente congregava os clubes do Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, negociando com Bandeirantes, com TV Globo, basicamente os interesses desses próprios clubes. Até o ano que dividiu o Campeonato Brasileiro de modo amarelo e modo verde. Um patrocinado pelo Clube dos 13 e outro seria o campeonato organizado pela própria CBF em si. Tanto que a CBF só concordou de ter esses dois módulos se ambos se cruzassem dentro daquela polêmica do título do esporte. Até hoje é o campeonato brasileiro mais controverso, mais judicializado, inclusive. Aí como é que funciona hoje a questão das cotas, né? Basicamente a gente fala da Rede Globo, porque ela ainda tem exclusividade dos direitos de transmissão na TV aberta. E todo começo de temporada, ou pelo menos a cada 2, 3 temporadas, porque rolam os pacotes, né? A Rede Globo chega para os clubes e negocia diretamente com eles o valor a ser pago em troca da transmissão dos jogos. O critério utilizado é basicamente a torcida, medida por algum tipo de censo, que ninguém entende direito como é, e a audiência desse clube, a audiência dos jogos. São esses os critérios que costumam ser utilizados. Até 2011, o Clube dos 13 funcionava para negociar em conjunto os clubes, mas em 2011 o Clube dos 13 começou a perder força política, meio que acabou, e os clubes começaram a negociar individualmente com as emissoras. E é mais ou menos assim que funciona hoje. Cada clube negocia com a Rede Globo, especificamente na TV aberta, na TV fechada, no Sport TV, agora o Sport Interativo também, para ter os seus jogos transmitidos em troca dessas cotas, né? E me diz uma coisa, qualquer pessoa hoje em dia que acompanha transmissões de futebol pela TV aberta, ela consegue enxergar que as transmissões são predominantemente dos times do eixo sul-sudeste. Tu acha que aqui na região nordeste isso acabou levando o subdesenvolvimento de futebol de certas regiões? E tu acha que isso pode ser um fator determinante na decisão das cotas televisivas e por quê? Eu acho que sim, acho que a gente pode fazer essa relação. Você tem emissoras que, a partir desses critérios, acabam privilegiando sempre os times do eixo sul-sudeste, porque, se você pensar pela lógica das emissoras, elas querem audiência. Por
Por que elas querem audiência? A audiência traz o quê? Traz publicidade, traz verba. Então, é lógico você imaginar que essas emissoras vão querer divulgar, vão querer transmitir os jogos dos times que têm mais torcida. Porque esses jogos vão ter uma maior audiência. E aí o que acontece? Se paga muito mais para esses clubes. Vamos usar como exemplo 2018. Em 2018 a gente tem Flamengo e Corinthians recebendo 170 milhões de reais na TV aberta, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E aí outros clubes com uma renda diminuída, depois em São Paulo, Vasco, Palmeiras e, sei lá, o Sport, por exemplo, recebeu 35 milhões de reais. O Ceará, outro clube da Série A, 23 milhões. Você tem uma divisão do primeiro para os últimos que é de quase 150 milhões de reais. Agora a gente pega a situação dos clubes hoje em dia. Você tem clubes que geralmente não são tão bem administrados, que têm problemas fiscais, têm dívidas, atrasam salários muitas vezes. Você tem clubes que não têm muitas outras fontes de renda, de receita, e o resultado disso acabam muito dependentes das cotas, da renda da televisão. E se essa renda é tão diferente, o que vai acontecer é muito claro. Você vai ter clubes que já estão lá em cima, que vão continuar lá em cima, porque eles vão ter mais força de investimento, vão conseguir montar melhores eventos, vão conseguir sanar suas dívidas, e você vai ter clubes que estão num patamar intermediário para baixo que vão continuar lá, porque vão receber menos dinheiro, uma espécie de ciclo vicioso. Isso vai acabar aumentando a discrepância, inclusive se você comparar o Sul-Sudeste com o Norte e Nordeste. Tá, agora diz uma coisa, qual outro fator tu pode contar para mim, além da localidade e, logicamente, da audiência, para que essas cotas sejam distribuídas de forma tão desigual? Porque, por exemplo, a gente pode ver o Santos não, vamos ver o Fluminense. Ele não é um time que tem uma torcida tão maior assim que o esporte e recebe, sei lá, 25 milhões a mais que o esporte. Qual seria, basicamente, o fator que faz isso acontecer, além da localidade, na opinião? Certo. Por um lado, tem a lógica de mercado pura e simples, né? Você tem, como eu disse, as emissoras que querem lucrar e aí vão preferir injetar mais dinheiro para poder transmitir os jogos dos clubes que vão lhe dar mais retorno em tese. E aí você tem, de maneira até lógica, um investimento maior em Corinthians e Flamengo que provavelmente vão trazer mais retorno em audiência e em verbas publicitárias. Só que a gente não pode deixar de levar em consideração outros fatores que também são políticos e até de tradição entre aspas, uma pretensa tradição. Então você tem clubes que historicamente construíram força política de bastidor, por exemplo, os grandes do Rio de Janeiro, os grandes de São Paulo, e que muitas vezes vivem muito mais da história do que do presente. E essa história, junto com a força política, ela permanece, inclusive nesse tipo de situação. Realmente não faz muito sentido você ter um Botafogo, por exemplo, que é um clube que há muito tempo não ganha nada. Desde os anos 50, 60, não tem tanta relevância e que continua recebendo mais verba do que clubes muito populares aqui no Nordeste. O que é que pode explicar uma situação como essa? Uma força política de bastidor ou então um apego à tradição, como se uma vez tradicional e vencedor o clube permanecesse assim para sempre. E também um certo bairrismo, talvez, de não enxergar dentro aqui da região Nordeste, por exemplo, que você tem times igualmente muito tradicionais e muito vencedores. Então, essa divisão ela é histórica, ela é política e ela é bairrista também. A gente não pode ignorar esses aspectos. E diz uma coisa, tu acha que com a mudança do sistema distributivo das Copas para o ano que vem, que a partir do ano que vem o Campeonato Brasileiro vai adotar o modelo da Premier League, há perspectiva de mudanças baseadas nesse sistema? Talvez, a gente tem que esperar para ver. Como tudo aqui a gente não pode se adiantar muito, porque vocês sabem como é que o Brasil é. O modelo inglês ele funciona de uma forma interessante, né? Você tem 50% de todo o montante dividido igualmente para todos os clubes. E aí você tem 25% baseado na classificação do ano anterior e mais 25% em relação ao número de jogos que vão ser transmitidos para cada um dos clubes. E não é só isso. Lá você tem a possibilidade de pacotes vendidos para emissoras diferentes, o que pelo menos, se não quebra, ameniza um pouco o monopólio de transmissão de algumas emissoras. Aqui no Brasil, que a gente tem apenas uma emissora transmitindo para a TV aberta e apenas isso. Na Premier League também, a venda para o exterior, aqui para o Brasil, por exemplo, para a ESPN Brasil,
a renda da venda das imagens para o exterior ela é dividida de forma econômica. Então, tende a ser bem mais justo, talvez. Não sei se a gente pode chegar a usar essa palavra. Talvez o Brasil esteja caminhando para isso. A inspiração do ano que vem é o modelo inglês, né? Só que em vez de ser 50, 25, 25, vai ser 40, 30 e 30. Certo? A gente vai ter, então, pelo menos, no mínimo, 26 milhões garantidos para cada clube se a gente levar em consideração esse ano, 2018. Provavelmente vai ter alguma mudança para o ano que vem, mas se a gente considerar que no ano que vem os times seriam os mesmos do que desse ano, por exemplo, teria pelo menos 26 milhões para cada clube. E aí haveria alguma diferença, sei lá, o Flamengo, que recebe 870 milhões, ele poderia baixar até 106, por aí, fazendo uma projeção. Muita gente já está fazendo projeções de como é que vai ser. O Sport, considerando a classificação atual, ele poderia passar dos 35 para quase 50 milhões. Então você teria uma diferença que é do primeiro para o último de quase 150 milhões, baixaria para 79 e 80 milhões de reais. Daria uma minimizada, mas não resolve completamente. A gente vai continuar tendo uma diferença muito grande. Mas ele aponta já para uma solução. É um modelo que aponta para alguma forma de tentar minimizar essas questões. A gente está falando aqui, mas a gente precisa entender que a televisão ela tem suas prioridades. Ela precisa também gerar seus lucros e criar os seus critérios. Então não pode ser também um modelo que exclua totalmente o interesse da televisão, porque senão não vai ser mais rentável para as emissoras transmitir os campeonatos e aí vai acabar não tendo transmissão de jeito nenhum. Tu acha que com a entrada do esporte, entrada pesada do esporte interativo foi um fator determinante para essa alteração do modelo de distribuição das cotas? Sim. A gente tem que ver que o esporte interativo está entrando por enquanto na TV fechada. Então na TV aberta a hegemonia continua. Mas só que na TV fechada a gente já tem um terremotozinho, né? Um tremozinho, porque o Sport TV, que sempre transmitiu as partidas, que é do grupo do Globo, vai ter agora a concorrência do esporte interativo. Mas a gente precisa ver ainda como é que vai funcionar. Porque nós temos alguns times que vão fechar o esporte interativo e outros que continuam com o Grupo Globo. E é o que acontece? Quando houver jogos entre essas duas equipes, provavelmente esse jogo não vai ser televisionado, a não ser que exista algum tipo de acordo, o que eu acho que não vai acontecer. Então o que é que vai rolar? Continuando essas projeções, a gente pode ter até 50% dos jogos não televisionados na TV aberta, na TV fechada, perdão. E aí o que é que vai acontecer? Fortalece a TV aberta, que vai poder televisionar esses jogos, e o pay-per-view, que é outra fonte de renda que é ainda mais segmentadora. Porque se a TV aberta ela é democratizante, a TV fechada já é segmentadora, o pay-per-view é muito menos, né? Pouca gente tem acesso ao pay-per-view. A gente tem que ver o que vai acontecer. E se o esporte interativo tiver poucos times na Série A, sei lá, só 6 clubes que acertaram com ele na Série A, ele vai transmitir poucos jogos. E aí pode acontecer que os próprios anunciantes acabem demandando, acabem saindo um pouco. Então tem que ver direitinho como é que vai rolar isso, para ver qual o impacto. Mas de fato, gera uma pressão. Inclusive, um dos fatores, eu acredito, um dos fatores para a mudança do modelo na TV aberta seja essa pressão de outros canais e também a pressão política, uma pressão de bastidor de alguns clubes. A gente pode falar sobre isso já já. Pois é. Tu poderia dizer para mim se tu acha que essa nova divisão vai ser uma medida paliativa que vai diminuir a diferença que existe por agora e vai voltar depois, ou tu acha que essa mudança no cenário do futebol brasileiro veio para ficar? É muito cedo para dizer ainda, sabe? Vão ser 2 anos de muita experiência, de muita experimentação, de grupos e indústrias midiáticas tateando bem no escuro para saber o que é que vai rolar de fato. Então a gente precisa esperar um pouco. O indicativo é de que sim. Eu imagino que há uma tendência de formas mais equânimes e justas. Mas a gente tem que ver o que vai acontecer, principalmente por conta da reação dos clubes que costumam receber mais investimento. Se de fato o Flamengo caiu de 170 para 106 milhões, a gente tem uma diferença aí bastante razoável. Mais de 60 milhões de reais que vão ser injetados no clube. Será que esses clubes, que são justamente os que têm mais poder político, eles vão aceitar passivamente esse tipo de modificação? Ou vai ter uma pressão nos bastidores para que isso mude depois de um tempo?
e volte a ser como é. Porque a gente sabe que no Brasil não acontece desse jeito, pelo menos no mundo do futebol, vale muito mais algum tipo de pressão financeira e política do que de fato um bom senso. Isso aí a gente pode pensar por vários exemplos na história do futebol brasileiro. Qual o caminho que tu acha que é necessário para a mudança após cotas televisivas por Centro-Oeste do Sudeste, sem ser essa forma de divisão? Existiria alguma outra forma sem ser essa divisão? É difícil de pensar, né, o que pode acontecer. Mas há algumas maneiras de atenuar. A gente precisa primeiro que os clubes batam de frente. Os clubes, eles não têm a noção de que o futebol só existe por conta deles. Isso é muito, muito curioso. Os clubes, eles ficam reféns das federações, das confederações e das televisões. Mas eles não lembram que se não fosse por eles e pelos seus jogadores, não existiria campeonato. Eles não entendem a força simbólica e política que eles têm. Começa daí. Agora, vamos tentar? A gente tem um exemplo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, lá em Curitiba, tem uns 2 anos que não vende, não está vendendo seus direitos de imagem, de transmissão para a Globo local, como forma de protesto. Eles não concordam com essa política de preços que é estipulada, que muitas vezes acaba ficando na tradição e esquece da real, da atual força dos clubes. Mas precisa de força. Ações individuais, elas são interessantes, mas elas tendem a se dissipar. Tanto que a transmissão da final do Paranaense ia ser pela internet, sendo que acabou o jogo não aconteceu. A transmissão não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o Curitiba não entrou junto na parada. No ano anterior, o Curitiba estava junto com o Atlético Paranaense, pelo menos mais ou menos junto nessa ideia de peitar. Nesse ano não. Como é que funciona a transmissão de futebol? Para que um jogo de futebol seja transmitido, os 2 clubes precisam permitir a transmissão, certo? Então, se você tem Atlético Paranaense e Curitiba juntos, peitando uma certa hegemonia, eles podem decidir, por consenso, não fazer a transmissão na televisão e fazer a transmissão via rede social, fazendo Facebook, como aconteceu. Mas a que rolou esse ano? Curitiba, fechado com o Globo, resolveu não entrar, não embarcar no projeto do Atlético Paranaense. E aí, como só os 2 estavam lados opostos, não teve transmissão nem na TV, porque o Atlético não permitia, e nem na internet, porque não era da parte do Curitiba. Entende? Então, a gente tem como solução, primeiro, os clubes perceberem o seu poder e tentarem arrumar outras soluções. E segundo, o próprio exemplo lá do Paraná nos dá essa ideia que os clubes eles precisam se associar. Juntos eles têm muito mais força do que separados. Imagina a força que teriam os clubes do Nordeste se eles resolvessem se reunir dentro de uma ideia de indignação e peitassem mesmo. Você tem clubes tradicionalíssimos aqui, inclusive com torcidas gigantescas. Foi essa força de mobilização e de motivação do Nordeste que ajudou a criar a Copa do Nordeste, que hoje é um dos campeonatos mais interessantes do Brasil, embora já esteja tem uma tentativa, exatamente, mas quando a ideia surgiu, nas primeiras edições do campeonato, interessantíssimo, com média de público muito bacana, com transmissão, mas já está sendo absorvido pela CBF. Vaga no torneio internacional. Vaga no torneio internacional, com jogos muito emocionantes. Então você imagina, você pegar Santa, Sport, Náutico, Salgueiro, Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, ABC, esses times que historicamente sempre foram escanteados nessa política de cotas da televisão, se eles se reunissem, isso seria bastante interessante, eles teriam muito mais força do que ações isoladas dos clubes. E outra coisa que poderia ajudar também é os clubes procurarem as fontes de receita. Eu falei agora há pouco que nós temos clubes que estão geralmente endividados e que são muito, muito dependentes das cotas de televisão. E quando você é muito dependente de alguma coisa, você acaba consentindo em tudo, porque você não pode deixar de ter aquela fonte de renda. Se você pensa em outras formas de investimento, em gestões mais modernas, mais sólidas, você tem a capacidade de não precisar tanto, não depender tanto desse dinheiro que vem de um certo grupo hegemônico. O Palmeiras, por exemplo, está começando a ganhar muito dinheiro com sua renda. Tem clubes que estão começando a fazer dinheiro com o programa de sócio-torcedor. Então, inclusive, está mais de 2 milhões de renda. Então, quando você tem fontes diversificadas de renda, você depende menos de uma fonte única e exclusiva. E quando você depende menos, você é mais independente. Inclusive para se colocar e para se impor. Entendi. Pedro, diz uma coisa. O que tu acha que esses clubes, por exemplo, Sport, Bahia, Vitória, Ceará, que vão para a Série A, eles podem fazer para se equiparar aos grandes?
e de certa forma voltar a conseguir conquistar campeonatos nacionais, como o Sport em 87, como a Copa do Brasil em 2008, Bahia em 88, o Ceará já foi vice-campeão da Copa do Brasil. Já foi triste aquele momento. Poderia ter sido campeão, mas é isso que eu te disse, cara. Você tem que começar de dentro, sabe? Hoje em dia o futebol ele não permite mais gestões amadoras. Não permite mais gestões amadoras. O mundo não permite mais isso, né? É muito engraçado. Então você tem que começar com um olhar para dentro dos próprios clubes, perceber as potencialidades, o que é que pode ser feito para se fortalecer de dentro para fora. Não vai ser uma coisa que vai rolar nessa temporada, nem na próxima, sabe? É um planejamento de médio e longo prazo. A gente tem Fortaleza, por exemplo, lá no Ceará, que está tendo um pensamento interessante, uma gestão diferente. Trouxe um técnico, o Rogério Ceni, que tem um nome, um renome nacional, que trouxe consigo patrocinadores, que trouxe consigo visibilidade, que começou com um trabalho meio claudicante, porque era esse de trabalho, foi vice-campeão cearense, a torcida começou a chamar de burro, a diretoria bancou. Agora está fazendo o melhor começo da história da Série B. E o que acaba dando mais renda, porque acaba tendo mais público, você acaba tendo mais público representado para o clube. Exatamente, o Fortaleza botou agora 40 mil pessoas no jogo ordinário, assim, um jogo de Série B, pô, não é uma semifinal de Copa do Nordeste, sabe? 40 mil pessoas, 30 mil. Você vai gerando receita, a partir dessa receita você vai limpando o clube, vai pagando o salário, vai organizando a gestão. Você pode reformar o centro de treinamento, começar a trazer treinadores, reforçar a base, Profissionalizar o clube. Quando você... porque é muito parecido com a política que a gente conhece no Congresso e tudo mais, a política do executivo. O pessoal costuma tem a tendência de tomar decisões que são imediatas e que são imediatamente visíveis. O pessoal, os políticos em geral, as gestões, elas não pensam a médio e longo prazo porque o eleitor não costuma ver, entende? Então, quando você faz um investimento forte na base, você vai ter retorno não mais na sua gestão, porque a base vai trazer bons jogadores daqui a 5, daqui a 10 anos, quando você não vai ser mais presidente. E aí, porque você não vai ser mais presidente, você esquece desse tipo de solução que vai trazer um ganho no futuro. Então, você começa de dentro, você busca fortalecer politicamente, se associar, bater de frente, tentar trazer mais verbas, inclusive da televisão. E aí você vai ter alguma solução, não nessa temporada, mas daqui a algumas temporadas. Então, Pedro, voltando à sessão de divisão de cotas, tu acha que qual seria o modelo perfeito, na tua opinião, para distribuição de cotas? Seria esse da Premier League ou algum outro? O modelo da Premier League ele é bom, mas ele continua com uma diferença grande, né? Do primeiro para o último clube. É difícil, porque não tem como você exigir que haja uma divisão totalmente igualitária, porque dessa forma você vai estar deixando de enxergar os próprios interesses das emissoras. Porque eles existem e tem que ser levados em consideração, sabe? Você realmente não pode querer que essa divisão exista e que as emissoras acabem pagando por um produto que não vai dar retorno. Isso dá-lhe certo em um outro tipo de sociedade, talvez. Mas, enxergando friamente o mundo que a gente vive, isso não funcionaria. Então, acho que o modelo inglês, que tende a ser implementado no Brasil aos poucos, talvez seja o mais próximo possível da justiça, da igualdade. Não sei se dá para ir mais do que isso. E falando sobre igualdade, então, tu poderia me dizer, para fechar a entrevista, você, na sua opinião, tu acha que o futebol brasileiro é o mais desigual do mundo? E se sim, por quê? Talvez seja um dos mais desiguais. Na verdade, o modelo sul-americano é muito desigual, né? É diferente do modelo europeu, de alguns lugares da Europa, além de outros também. É um modelo desigual muito por razões históricas, né? Por isso que a gente está falando. São fontes de investimento muito desiguais. E aí, quando a gente fala de mídia, não é só o pagamento que a TV dá para os clubes todos os anos. A própria mídia, ela constrói as torcidas, ela constrói os números, então acaba reforçando isso. A gente está falando da Rede Globo há tanto tempo, né? A gente teve, justamente quando começaram as transmissões nos anos 80, qual era o clube que tinha mais força nacional na época? Era o Flamengo, Rio de Janeiro, a melhor geração do time da história. Esse Flamengo ele foi tão repetido, foi tão colocado na mídia, na época em que não havia transmissão local, justamente porque a Rede Globo Nordeste foi criada muito
As afiliadas foram criadas. As afiliadas foram criadas muito tempo depois. As pessoas recebiam o sinal de parabólica, né? Não tinha uma programação local forte. Então tudo que vinha daquele eixo se espalhava e tomava uma condição de verdade no Brasil todo. Aí o Flamengo ficou muito popular, depois o Corinthians ficou muito popular. E quando os clubes são muito populares, eles recebem mais receita, e aí depois vem a TV e diz: se esse clube é mais popular, eu vou pagar mais dinheiro para transmitir os jogos. Você percebe como se forma um ciclo aí? Um ciclo vicioso, e vai continuar desse jeito. É isso que gera desigualdade, é um dos fatores que geram desigualdade no Brasil. Então, arrisco a dizer que o Brasil, sim, é um dos países mais desiguais, de forma semelhante a alguns vizinhos que a gente tem por aqui. Infelizmente, não se aproxima ainda de modelos europeus de sucesso, como a Premier League. Não é por acaso que a Premier League hoje é o melhor campeonato do mundo. Então, tu pode falar do contraponto, que apesar do campeonato brasileiro ser o considerado, como você falou, mais desigual do mundo, ele também é o mais competitivo, por assim dizer, já que quando você inicia o campeonato brasileiro, 11, 12 times têm chance de ser campeão. Sim. E se você for comparar com Espanha, por exemplo, né, é sempre ali, Real, Barça, Barça, Sevilha, Atlético de Madrid. A Bundesliga, que só tem dois times. Sim, sei lá, sempre está ali em torno daquilo, né? É curioso, né, isso, porque você tem um campeonato que, apesar de todos os problemas, o abismo financeiro que existe entre os clubes, resiste. Você tem uma forma de resistência muito grande e é uma marca do futebol brasileiro. É uma marca que poderia ser melhorada, poderia ser transformada. Pensa como seria interessante você ter esse tipo de campeonato vendido para fora, veiculado para outros lugares. O torcedor espanhol está acostumado com sempre 2, 3, 4 no máximo clubes disputando, recebe e tem a oportunidade de assistir a um campeonato com 6, 7, 8, 9 times disputando do começo ao final, com diferença muito pequena. Seria muito interessante, mas só que parece que as pessoas que comandam o futebol não têm esse senso de ambição mesmo, de tentar transformar o produto em algo mais interessante, porque geralmente se olha apenas para o próprio umbigo. Isso também é outra marca registrada no nosso futebol, infelizmente. Talvez as próximas gerações tragam algum tipo de mudança em relação a isso. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer ao professor Pedro por estar aqui, ter entrevista. E é isso, pessoal. Até mais.